Começando mais um projeto Biblioteca Digital Multimídia, hoje com o tema Cultura e Cidadania. O nosso palestrante é José Márcio Barros, graduado em Ciências Sociais pela UFMG, mestre em Antropologia pela Unicamp, doutor em Cultura e Comunicação pela UFRJ, coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC Minas e consultor na área cultural. José Márcio, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Bem, o prazer é meu, e para discutir um tema tão importante, tão atual e ao mesmo tempo tão duradouro, né? É um tema que exige que a gente reflita sobre ele, atualizando constantemente os novos desafios das conjunturas políticas, econômicas e o campo da cultura, mas também do ponto de vista conceitual. Então é um prazer estar aqui. Eu estruturei a nossa conversa, a palestra de hoje, em três momentos. Um primeiro momento, eu gostaria de que a gente pensasse do ponto de vista conceitual, quando a gente fala em cultura, em identidade, em cidadania, em transformação social, se nós entendemos a mesma coisa, né? Explorar um pouco a questão conceitual. Num segundo momento, eu gostaria de olhar um pouco para a atual realidade cultural do Brasil, para, num terceiro momento, concluindo essa palestra, discutir como é que nós podemos pensar a maneira como a articulação entre cultura e cidadania podem efetivamente produzir uma transformação social que é tão reclamada e tão anunciada por todos nós, né? Então, começando nesse nosso primeiro ponto, sobre a cultura, identidade e transformação social, afinal, de que nós estamos falando, eu gostaria de, em primeiro lugar, lembrar a vocês que a cultura ela é essencial ao ser humano. A cultura tem um papel fundamental na nossa vida. Por quê? Porque é através da cultura que nós alcançamos a nossa condição plenamente humana, superando assim os limites da nossa natureza, né? Ou seja, através da cultura que nós adquirimos a nossa condição humana, né? Sem a cultura, nós não nos diferenciamos dos demais seres vivos. Segunda questão importante que é através da cultura que a nossa existência se transforma numa experiência coletiva, né? Através da cultura que eu experimento o pertencimento a algo que me é maior, que me é anterior, né? E essas duas questões nos levam, então, a perceber que ninguém está fora da cultura. Não existe um ser humano fora da cultura. Não existe um ser humano desprovido de cultura, né? Então, essa é a primeira dimensão essencial para se pensar a questão da cultura. E daí nós podemos, então, avançar e pensar em duas consequências imediatas desse conceito, que primeiro, quando eu falo de cultura, eu não estou falando apenas de arte. A arte é uma dimensão da cultura, mas ela não esgota, né, a complexidade e a totalidade da cultura, né? E segundo, né, segunda consequência de que, se é a cultura que nos torna humanos, portanto, a cultura é tão essencial quanto a saúde, quanto o trabalho, quanto a moradia, quanto a economia. Quer dizer, a cultura não é algo menor ou menos importante ou menos urgente que as demais dimensões sociais, né? E aí eu quero lembrar uma frase muito oportuna do poeta Wally Salomon, que foi secretário do livro do Mink e infelizmente teve uma morte muito precoce, e que ele dizia, que ele propunha no início desse governo, de que se incluísse livros na cesta básica do brasileiro, né? Eu acho que essa frase dele resume bastante essa dimensão essencial da cultura na vida do cidadão, né? Então, dessas ideias, nós podemos, então, caminhar para uma terceira dimensão, que que a cultura também, além de essencial e além de mais ampla do que a arte, né, a cultura ela vem adquirindo atualmente uma tríplice importância e presença no cenário coletivo, que primeiro, uma presença política, né? A cultura ao viabilizar a vida coletiva, a cultura, portanto, nos transforma essencialmente em seres
políticos. Políticos no sentido de seres públicos, ou seja, que vivemos e que adquirimos os nossos sentidos no cenário público e político. Né? Uma dimensão, consequência desses conceitos é a importância social que a cultura vem adquirindo nos últimos anos, de tal maneira que hoje, qualquer projeto ou qualquer iniciativa que pensa na construção da cidadania, seguramente passa pela questão da cultura, se estrutura a partir da cultura. Ou seja, a cultura deixa de ser algo acessório no processo de construção da cidadania e ela passa a ser um elemento central. Por quê? Porque é através da cultura que a gente promove dois valores básicos da cidadania, que é a inclusão e o pertencimento. Né? Sem essas duas dimensões, a cidadania não se realiza. E uma terceira dimensão muito forte, muito importante, sobre a cultura, é o quanto a cultura tem mostrado a sua importância, a sua potencialidade econômica. A cultura gera trabalho, gera salários, gera renda. Né? Então, se nós integrarmos tudo isso, né, nós podemos perguntar o que essas questões até aqui apresentadas podem nos sugerir. Né? Algumas coisas. Primeiro, que o desenvolvimento que a arte e a cultura geram é um desenvolvimento que é simultaneamente objetivo, material, econômico, né, palpável, mas é também subjetivo, espiritual. Né? A cultura, pensar a cultura como instrumento de promoção da cidadania e do desenvolvimento significa trabalharmos com um conceito integral de desenvolvimento e cidadania que não se esgota, né, na dimensão material da vida, mas também que se complementa e que se alimenta, né, numa circularidade dessa dimensão subjetiva e espiritual do ser humano. Portanto, a participação da cultura numa pauta de desenvolvimento social, de inclusão social, de promoção da cidadania, não pode se reduzir à discussão da economia do lazer, do entretenimento. Né? Por quê? Porque ela deve transcender, né, o que a indústria cultural nos oferece. Né? Não estou dizendo que a indústria do entretenimento e do lazer não seja importante, mas a participação da cultura no campo da cidadania e na geração do desenvolvimento social vai muito além da geração do lazer e do entretenimento. Né? Uma outra questão que essas reflexões teóricas nos levam é que, se nós estamos pensando a cultura como algo que vai além das artes, né, que a cultura diz respeito a modos de ser, a modos de fazer, a modos de agir, a modos de pensar, então nós precisamos reconhecer a sua presença e a sua importância em todas as dimensões da vida social. E, portanto, a cultura deve estar presente em todas as políticas sociais ou em todas as ações que têm como objetivo promover o bem público e o bem social. Ou seja, há sempre uma dimensão cultural que nós precisamos reconhecer, né, em todas as políticas e as realidades ligadas à educação, à saúde, à limpeza urbana, etc. etc. Né? Ou seja, a cultura, ao promover o homem, né, em sua humanidade, revela sua importância para todas as dimensões sociais da vida do homem. Né? Essa, eu acho que é a importância de se pensar essa dimensão conceitual da cultura. Né? Há um outro conceito que é fundamental para a gente entender a cultura, que é o conceito de identidade. Né? Quando nós falamos de identidade, nós não estamos falando apenas de uma consciência do eu, né, de um reconhecimento individual. Quando a gente fala de identidade, nós estamos falando como um valor, como uma referência que deve ser, que é sentida e que responde a uma pergunta essencial ao ser humano, aos grupos sociais e à sociedade, que é a seguinte pergunta: quem somos nós? Né? Quem sou eu? Né? Por que essa pergunta é essencial? Porque essa pergunta é que nos ajuda a nos localizar no meio social, né? E nos ajuda a construir autoestima e, ao mesmo tempo, nos ajuda a construir uma marca, né? Algo que nos marca
para nós mesmos e para os outros. Portanto, quando eu falo de identidade, eu não posso reduzir a identidade a uma continuidade do passado. Tem gente que acha que identidade é aquilo que permanece, que não muda no ser humano. Não. Identidade não é uma reminiscência do passado, né? Identidade é um processo contínuo de construção de um consenso que é capaz, né, de, em certas situações específicas, fornecer elementos para que os iguais se sintam e se reconheçam como iguais e para que os diferentes se sintam e se reconheçam como diferentes, né? Esse processo, né, ele se consolida na prática, né, de construção e seleção de traços, de marcas, né, que vão definir o nosso olhar sobre a realidade, o olhar com que nós concebemos a nós mesmos, concebemos os outros grupos sociais, né, a maneira como nós nos idealizamos, a maneira como nós nos compreendemos, né? Então, a identidade, ela deve ser, então, compreendida como algo que decorre da experiência cultural e que ela é muito importante porque, além dela revelar aquilo que aquilo que existe de mais essencial no indivíduo, num grupo social e numa sociedade, ela é algo dinâmico, ela é um processo relacional, ela é sempre contextual, ela sempre revela a maneira como nós utilizamos elementos da cultura para que a gente possa construir a nossa singularidade, o nosso jeito, a nossa autoestima, né? Isso é fundamental. Não existe indivíduo, cultura, sociedade, grupo que possa sobreviver sem a identidade, né? E pensar a identidade é pensá-la também no plural, né? Por isso que o que torna a identidade uma realidade dinâmica são as relações que nós travamos no dia a dia da nossa vida, nos nossos sistemas culturais existentes no interior de uma mesma sociedade, entre sociedades diferentes, né? E que vão, através dos contatos e das trocas, atualizando a maneira como nós respondemos essa pergunta. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é esse outro? O que nós temos de comum? O que nós podemos trocar? É por isso que a experiência cultural ela tem uma dimensão política muito forte. Porque é através dessa negociação de sentidos que a vida coletiva pode se dar, né? Portanto, a identidade, ao produzir essas referências, né, ela vai oportunizar encontros, ela vai oportunizar empreendimentos, ela vai poder oportunizar negócios, ela vai poder oportunizar trocas numa sociedade. E isso é fundamental para que o coletivo possa acontecer, né? Por isso, a identidade, além de nos fornecer conceitos, valores, autoestima, experiência de pertencimento, também pode representar desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, pode gerar bons negócios ancorados na ética, na perspectiva coletiva, né? Ou seja, essa dimensão conceitual da cultura e da identidade, ela nos ajuda não só a pensar a cidadania enquanto um direito, enquanto um estado que qualquer indivíduo deve lhe ser assegurado numa sociedade, mas ela também nos permite pensar a maneira como essa identidade pode também gerar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né? Então, para os objetivos, né, que alimentam, né, essa palestra aqui, então nós podemos pensar, e é um elemento importante ainda para a gente colocar nessa palestra, que é a questão de que vivemos num mundo globalizado, né? Quando eu falo de mundo globalizado, eu estou falando de um mundo marcado primeiro pela desterritorialidade, né? Um conceito que pode parecer complicado, difícil, mas que diz respeito a quê? A maneira como nós construímos a experiência cultural e a nossa identidade para além dos nossos pertencimentos. É isso que o conceito quer dizer, né? Nós construímos a nossa experiência para além dos lugares aos quais nós pertencemos, né? Segundo, a dissolução das fronteiras,
né? E acho que esse ambiente aqui no qual nós nos encontramos é a própria prova, né, da maneira como nós podemos dissolver essas fronteiras que o espaço e o tempo constroem e promover outras formas de encontros e de trocas. Isso é típico, né, do mundo globalizado, né? Então, nesse mundo marcado pela desterritorialidade, marcado por uma compressão espaço-temporal, quer dizer, a maneira como o tempo e o espaço passam a nos oferecer uma nova experiência, né, uma nova realidade, e essa dissolução de fronteiras, né, a perspectiva da identidade, então, a identidade vai nos oferecer, então, ela vai ser o resultado dessa tensão entre aquilo que é permanente na nossa vida e aquilo que é provisório, né? A identidade, para que o nosso conceito de identidade possa dar conta dessas características do mundo contemporâneo, é preciso, então, reconhecer que nós somos feitos, no mundo contemporâneo, de permanências, né, daquilo que nos é mais essencial e de provisoriedades que não são menores do que as permanências e que marcam, que dão um compasso da dinâmica, da dinamicidade da nossa vida, né? Então, eu falei de cultura, eu falei de identidade, agora é preciso falar de cidadania, né, que é uma outra dimensão dessa nossa conversa aqui hoje, né? Quando eu falo de cidadania, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um estatuto do cidadão numa sociedade, né? Eu estou falando de um estatuto que é baseado na regra da lei e que é ancorado no princípio da igualdade, né? Não é possível falar de cidadania sem falar de leis coletivas, de regras coletivas e de igualdade, né? Então, decorre desse pré-requisito de conceber a cidadania, a ideia de que a cidadania está sempre colocando a relação entre o indivíduo e o Estado. Ou seja, uma relação a que o indivíduo sempre, né, deve obediência ao Estado, e o Estado deve sempre oferecer proteção e acolhimento a esse indivíduo, né? Isso é uma decorrência imediata de um conceito clássico de cidadania, né? A condição de cidadão, então, vai nos oferecer, né, um status, né, ao sujeito frente ao Estado, e refere-se a um conjunto de representações e papéis que envolvem esses direitos e esses deveres, né? Agora, é preciso alertar de que a expressão, o termo cidadania foi tão usado nos últimos anos, né, foi tão horizontalizado, e por um lado isso é muito interessante, muito rico, que os conceitos que antes pertenciam a juristas e a teóricos, hoje sejam apropriados e utilizados na linguagem do cidadão comum, mas houve também, nessas diferentes apropriações, um certo processo de banalização, né, do que seja a cidadania, né? Essa horizontalização ajuda a superar o sentido tradicional e liberal do termo cidadania, ou seja, esse limite da cidadania à ideia de direitos e deveres, mas acabou também parecendo que cidadania é qualquer coisa que decorre de um agrupamento ou de uma reivindicação. É como se qualquer agrupamento e qualquer forma de reivindicação fosse imediatamente o exercício mais pleno da cidadania, né? E não é bem isso, né? Ou seja, se nós precisamos, então, obviamente, discutir e popularizar os conceitos, nós precisamos reter aquilo que é essencial nesses conceitos para evitar a sua banalização, né? Então, por isso, é importante a gente usar o termo com certo cuidado, né? Usando um autor, um antropólogo argentino, mas que atua no mundo inteiro, Nestor Garcia Canclini, né? Quando nós pensamos a cidadania no mundo contemporâneo, nós precisamos admitir que ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos reconhecidos pelos aparelhos estatais para aqueles que nasceram num determinado território, mas tem a ver também com as práticas sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, né? Ou seja, falar de cidadania hoje sem cair na banalidade de que tudo é cidadania, mas evitando o modelo liberal, o modelo
tradicional de pensar a cidadania, o modelo da Revolução Francesa, né? É preciso, então, a gente pensar, toda vez que eu falo de cidadania, eu estou falando de quê? De um conjunto de princípios reguladores de quê? De reciprocidades, que são consentidas mutuamente, que são negociadas processualmente no interior de uma sociedade, de um grupo, de uma instituição, né? Ou seja, isso nos permite pensar, né, a cidadania como processo e não como um estado, um estágio a que nós chegamos e ali permanecemos, né? Por isso, em resposta a essa perspectiva liberal, burguesa da cidadania, é preciso hoje reconhecer que emerge entre os cientistas políticos, especialmente na área da cultura, na área da antropologia também, uma consciência e um conceito que vem sendo chamado de nova cidadania. Ou seja, um conceito que transcende esse sentido tradicional de direitos formais e abstratos, né, caminhando na direção da invenção de novos direitos, né, ou do que é chamado de microdireitos, como a autonomia sobre o corpo, a qualidade de vida, o multiculturalismo, o direito à diferença, etc., etc., né, que são componentes hoje dos exercícios, das formas contemporâneas de se exercitar a cidadania, né? Portanto, eu estou falando de uma cidadania que foi ampliada do seu sentido formalista, legalista, né? Estou falando de uma luta pela cidadania que pode ser caracterizada hoje como uma proposta de inauguração de uma sociabilidade outra que possa instituir e garantir um desenho mais igualitário das relações sociais em todos os níveis. Ou seja, eu estou falando de uma cidadania que pode estar ancorada e que deve estar ancorada no direito à diferença, nos direitos, né, nas formas regulatórias que são construídas numa sociedade com tamanha complexidade, com tamanha diferença, né? Esse é um elemento fundamental, né? Há 2 séculos atrás, há 1 século atrás, a cidadania se referia a como você igualar as pessoas no mesmo patamar. Hoje, quando nós falamos de cidadania, nós estamos falando como igualar essas pessoas no direito e nos deveres, respeitando as suas diferenças, né? Esse é o grande desafio, né? Isso significa, então, a emergência de cidadãos ativos e não apenas formais. Falar de cidadão hoje não é falar de alguém que tem direitos e deveres assegurados na Constituição, mas é falar de alguém que, para além disso, se reconhece, né, e se identifica com algo que é, ao mesmo tempo, próprio do seu grupo e que pertence a uma coletividade. Esse exercício de pertencer a algo que é específico e de se ligar isso a algo que é coletivo é o exercício mais difícil, mais complicado, mas, ao mesmo tempo, o que pode nos garantir, né, uma sociedade onde o exercício da cidadania seja efetivo e transformador, né? Então, isso oferece e demanda do cidadão contemporâneo um novo lugar político, tal e qual há um novo lugar político para a sociedade civil e que está ligado ao aparecimento de novas formas de se fazer política, novos cenários políticos, novos sujeitos da arena política, né? A política deixa de ser, então, a prática e deixa de ser pensada como aquilo que acontece só em determinados ambientes, lugares, instituições, e a política passa a ser isso que permeia essa negociação contínua entre aquilo que me singulariza e aquilo que diz respeito ao coletivo. A maneira como eu tenho a minha singularidade, as minhas diferenças respeitadas e a maneira como eu coloco isso a serviço de um todo, né? Essa nova cidadania, então, vai se caracterizar não apenas pela inclusão, mas também pela participação, né? E se nós pensarmos do ponto de vista antropológico, participação é uma forma de identidade, né? É uma forma de reconhecimento, né? De construção de algo em comum, né? Bem, então, pensando no Brasil, é possível, então, a gente reconhecer que hoje, no Brasil, nós já experimentamos e reconhecemos, né, uma relação entre cultura e cidadania que é marcada, primeiro, né,
pela maneira cada vez mais intensa com que o Estado descobre o campo da cultura como um campo importante, né, de uma dimensão política muito importante de estruturação, seja de uma hegemonia burguesa, seja de um projeto democrático de participação. Ou seja, a cultura é hoje um elemento fundamental, seja nos projetos políticos mais conservadores da sociedade, seja nos projetos políticos mais transformadores, né? E isso é muito visível nos períodos eleitorais, quando todo mundo pauta a cultura como algo central nos seus projetos políticos, né? Pensar hoje em hegemonia, seja na perspectiva transformadora, seja na perspectiva conservadora, a cultura está sempre presente, né? Uma segunda característica visível no cenário atual é essa descoberta por parte da sociedade civil de que, mais do que experiências formais de participação ou de assegurar os direitos abstratos, o que se quer hoje são os direitos e as experiências mais reais, mas de acordo com o universo simbólico de cada um. Ou seja, a política hoje ela tem um componente subjetivo muito forte e que é preciso ser reconhecido, não como um componente ideológico apenas, mas a maneira como, especialmente a partir dos anos 60 e 70, se aliou, né, o exercício da política com a dimensão da subjetividade. É por isso que, é dessa forma que nós podemos entender porque que a juventude participou tanto do impeachment do presidente Collor, como é que a sociedade ela participa de momentos importantes da história, desde que esses momentos possam ser preenchidos também pela subjetividade. E como é que nós nos ausentamos desse cenário político toda vez que a política se esvazia desse componente subjetivo e passa a ser, né, um simulacro, ou um discurso, ou uma técnica que apenas os iniciados e os profissionais conseguem entender e conviver com elas, né? E por fim, um terceiro reconhecimento dessa articulação entre cultura e cidadania hoje na sociedade brasileira é o desafio de associarmos as experiências locais aos processos mundializados, né? A maneira como hoje essa experiência desterritorializada nos faz cidadãos não só do local ao qual eu pertenço, mas me faz também cidadão do mundo. E essa articulação entre aquilo que está imediatamente à minha frente e aquilo que a informação me traz, que os meios de comunicação me traz, acaba gerando um cidadão que pensa a si próprio, o seu grupo e a sociedade, através dessa tensão entre o que está aqui e o que está no meu entorno em dimensões, às vezes, muito globais, né? É um desafio, né, para o mundo contemporâneo, né? Pois bem, então, eu trabalhei a questão da cultura, trabalhei a questão da identidade, trabalhei a questão da cidadania, então eu acho que é possível, então, pensar a questão da transformação social, né? Já que essa articulação entre cultura e cidadania eu estou fazendo na dimensão de pensar qual é a contribuição que essa articulação conceitual pode nos levar no caminho da transformação social, no caminho de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais participativa, né? Então, quando eu falo de transformação social, eu estou falando de quê? Estou falando da maneira como as mudanças socioculturais apontam para novos sentidos políticos, ou o contrário, como novos sentidos políticos inauguram processos de mudança sociocultural, né? Então, eu estou trabalhando nessa dupla dimensão. Como é que mudança sociocultural transforma sentidos políticos e a maneira como as mudanças políticas alteram, né, as nossas experiências, os nossos modelos socioculturais, né? Vamos entender, então, um pouco melhor essa questão. Quando eu falo de política, né, eu me refiro a algo que envolve mas que transcende a dimensão partidária e governamental, né? O político não se esgota na realidade partidária e governamental, apesar de envolver essas duas dimensões. Diz respeito, então, a uma coisa que os filósofos chamaram da cultura da polis, né? Ou seja, a maneira como cada um de nós exerce sua condição de sujeito de um coletivo, né?
a maneira como nós nos responsabilizamos e participamos do cenário e da realidade coletiva. Por isso, são tão políticos, né, os atos dos políticos e dos administradores públicos, quanto o ato individual de se jogar um papel na rua, de se jogar um cigarro na rua, né, ou de esconder a memória da arquitetura de uma cidade, né, do urbanismo de uma cidade, atrás de luminosos comerciais do meu empreendimento, do meu negócio. Né? Quer dizer, é político não só o que os políticos fazem, mas aquilo que nós, cidadãos, fazemos no nosso dia a dia, na maneira como nós, né, nos apropriamos e usamos esse espaço público, esse cenário público, para realizar bens coletivos ou não, a maneira como nós realizamos a questão privada individual através desse espaço público. Né? Por isso, quando eu estou falando, né, de transformação social, eu estou falando de mudança, mas não é qualquer mudança que leva à transformação social. Né? A mudança que leva à transformação social, ela só acontece quando, né, primeiro, está ligada a uma nova concepção e a um novo exercício do poder. Segundo, quando está ligado a uma nova identidade coletiva, compartilhada, consensuada, construída coletivamente. Né? E terceiro, quando essa mudança leva à transformação social, quando nós estamos diante de uma nova cultura que está ancorada na solidariedade e nos valores coletivos. Então, a possibilidade da mudança gerar transformação cultural, transformação social, pressupõe a questão da cultura, da identidade e da cidadania, mas pressupõe um novo paradigma, né? Um paradigma não da preservação do indivíduo no sentido liberal, burguês da palavra, mas esse indivíduo se realizando no espaço coletivo. Né? Essa individualidade se reconhecendo no espaço coletivo. Essa individualidade, né, se construindo a partir da solidariedade e do respeito à dimensão coletiva. Né? Portanto, nós podemos ressaltar algumas peculiaridades, algumas singularidades aqui. Né? Uma delas é que nem toda mudança nos leva à transformação. Né? Existem mudanças conservadoras e existem mudanças transformadoras. Né? Nós não podemos ir pela aparência dos fenômenos sociais ou das práticas sociais, é preciso ver a que ordem de paradigmas, de conceitos, né, essas mudanças estão ligadas. Podemos até reconhecer mudanças que são muito conservadoras. Né? A mudança que leva às transformações, elas são sempre processuais e, portanto, exige da gente sempre uma percepção histórica. Né? Não é com um olhar pragmático, utilitarista, né, raso, é que nós vamos saber distinguir quais são as mudanças que estão efetivamente nos convidando a uma nova experiência cultural e uma nova experiência de cidadania, e quais são aquelas mudanças que estão nos remetendo a um passado e a um modelo que nós já julgávamos superado. Né? As mudanças transformadoras, além de processuais e além de nos exigir percepção histórica, elas são sempre protagonizadas e direcionadas ao coletivo. Né? Pensar cultura, cidadania, transformação social, pensar como no coletivo, na dimensão social, é possível emergir essas movimentações. Né? Existem, portanto, né, podemos, né, desse conjunto de reflexões, né, afirmar que existem sociedades, existem instituições, existem grupos que se pautam pela recusa à mudança. Né? Por quê? Porque só enxergam valores naquilo que é do passado. Né? Esses grupos, essas instituições, esses indivíduos, essas sociedades, elas são tradicionais, elas são conservadoras, porque somente no passado é que elas encontram sentidos para o presente e para o futuro. Né? Por isso, a mudança é sempre ameaça, né? Por isso ela sempre é evitada, ela é sempre controlada.
né? Mas existem também uma outra postura radicalmente diferente, num outro polo, que é aqueles que acham que mudar é algo fácil e que deve ser constante, né? Aqueles que acham que mudar é uma imposição do mundo contemporâneo e que, portanto, a mudança não precisa de critério ou estilo, né? É como se a mudança fosse um fim em si mesmo, né? E não um meio, né? Os dois opostos, né? E aquele que teme a mudança e, portanto, teme a transformação social, e aquele que faz da mudança um modismo, né? E da cultura uma experiência efêmera, essas duas polaridades não nos ajudam a essa integração entre cultura, cidadania e transformação social, né? Essas duas polaridades, portanto, devem ser alvo da nossa desconstrução e da nossa crítica, né? Portanto, a mudança transformadora é resultado de uma disponibilidade para o futuro, né? Para o novo, né? Sem o desconhecimento e sem o diálogo com aquilo que já foi vivido e com aquilo que já foi aprendido, né? Não é uma negação do passado, mas é uma abertura para o novo, para essa atenção, para esse diálogo, né? Transformação social, então, resulta da capacidade de abertura para o mundo, de se reconhecer que sociedades, que instituições são sempre desafiadas continuamente pela história, né? Sem essa abertura, sem essa consciência processual, né, da história, nós acabamos correndo esses dois riscos, né? Ou da postura conservadora que teme a mudança, ou dessa postura banalizadora que advoga e que alimenta, né, a mudança continuamente, né? Por isso, não há possibilidade de transformação social fora da cultura. Da mesma maneira que a cultura nos oferece sempre a experiência da permanência, mas também o desafio da transformação, né? Ou seja, essa articulação cultura e cidadania, ela é básica para que a gente possa efetivamente pensar na construção de uma nova sociedade, na construção de uma nova experiência histórica, né? É preciso construir isso enquanto valor cultural para que isso possa alimentar as nossas práticas e produzir, né, esse equilíbrio sempre tenso, processual, dinâmico entre, né, a dimensão individual e coletiva, entre a dimensão local e global, entre a dimensão imediata e a distante, entre o passado e o presente, né? Pois bem, se eu penso, então, tudo isso olhando para o Brasil atual, né, para a nossa realidade cultural, então existem alguns dados no cenário cultural que são muito interessantes para alimentar essa nossa perspectiva, esse nosso propósito de fazer da cultura um ponto central na agenda de promoção da cidadania e do desenvolvimento, né? Então nós temos alguns dados que são muito promissores e nos surpreendem muito, né? Por exemplo, né, segundo um estudo feito pela Fundação João Pinheiro, né, ligada ao governo do estado de Minas Gerais, né, para cada R$ 1 que se investe no campo da cultura, ou melhor, para cada R$ 1 gasto em atividades culturais, o PIB, né, o Produto Interno Bruto gerado, é de 1,09 centavos. Né? Se nós estabelecemos um marco comparativo com outros setores da economia, é algo surpreendentemente eficaz a maneira como os gastos com a cultura geram uma riqueza coletiva, né? Um outro dado, né? As atividades culturais, elas geram, em média, segundo os estudos da Fundação João Pinheiro, 245 postos de emprego para cada 1 milhão, né, consumido, né, pela sociedade no campo da cultura, né? Para que se tenha uma ideia, a indústria automobilística, ela gera 40 empregos para cada 1 milhão consumido, né? E o setor de comunicação gera 56 empregos para cada 1 milhão consumido. Ou seja, a cultura gera, no mínimo, 4 a 5 vezes mais postos de emprego, né, do que dois setores centrais na economia desse país. Portanto, nós não estamos falando apenas de idealidades, né? Nós estamos falando de realidades objetivas da maneira como
uma perspectiva de pensar cultura e cidadania encontra no campo da economia, dos valores objetivos da economia, né, uma fundamentação e uma sustentação muito interessante. Né? Por exemplo, o ICMS, né, um imposto de circulação de mercadorias e serviços, gerado pelo conjunto de atividades culturais, equivale, segundo esse estudo da Fundação João Pinheiro, a 4% de todo o volume de impostos recolhidos. Né? E é muito superior aos 2,6% que são produzidos pela área da comunicação e muito superior aos 0,8% que os transportes geram de impostos, né, de circulação de mercadorias e serviços. Né? Um outro dado importante, né, para mostrar que nós não estamos apenas falando de idealidades, nós estamos falando de realidades objetivas, né, essa mesma pesquisa da Fundação João Pinheiro aponta que, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, no ano de 2000, você tinha 62 mil pessoas, né, que estavam vinculadas às diferentes atividades ligadas à cultura. Né? A indústria o setor econômico que mais emprega, né, no mundo inteiro, que é a construção civil, empregava 122 mil trabalhadores. Ou seja, a cultura em 2000 empregava exatamente 50% do número de trabalhadores que a construção civil empregava. Né? E que é o dobro do quantitativo que a indústria têxtil e a indústria do vestuário empregava em 2000, que era 37 mil postos de emprego. Ou seja, a indústria ela cria oportunidades de emprego, ela cria circulação de impostos, ela cria riqueza no interior de uma sociedade. Né? Mas se esses dados nos surpreendem, são otimistas, existem alguns dados que nos assustam. Né? Então, esse gráfico foi organizado a partir de dados do IBGE, de pesquisa que o IBGE realizou nos municípios, né? E são dados muito recentes, de 2002, e mostram, por exemplo, como é que nós temos, né? Na linha de cima diz respeito aos municípios, né, e na linha de baixo a população. Né? Então, esse gráfico mostra o acesso da população e dos municípios aos equipamentos culturais. Né? Então, se nós olhamos as videolocadoras, nós podemos notar que, né, 91%, né, da população brasileira tem acesso à locadora, que estão localizados em quase 64% dos municípios brasileiros. Se olhamos loja de disco, né, quase 80% da população brasileira tem acesso a lojas de disco que estão localizados, né, em aproximadamente 34%, 35% desses municípios. Né? Se olhamos as livrarias, a mesma relação das lojas de disco. Né? Mais de 75% da população tem acesso, que está localizada em aproximadamente 35% dos municípios. Ou seja, são os médios e grandes municípios que têm esse tipo de equipamentos. Né? Mas se nós olhamos teatro, por exemplo, nós vamos notar que apenas, né, pouco mais da metade dos municípios brasileiros tem teatros e que pouco mais de 13%, ou seja, menos de 15% da população brasileira tem acesso a esse equipamento cultural. Se olhamos para os museus, também vamos reconhecer que pouco mais de metade dos municípios brasileiros, né, da população brasileira tem acesso, né, a esse equipamento, né, que estão localizados nos maiores municípios. E quando olhamos para o cinema, aí a relação ainda é mais dramática, né? Porque aí nós vamos encontrar uma relação
absolutamente concentrada nos grandes centros urbanos, né? É uma pequena parte dos municípios brasileiros que possuem esses equipamentos e que atingem, né, um percentual muito pequeno ainda da população brasileira, pouco mais da metade, né? Outros dados que devem nos preocupar para que a gente possa efetivamente sair do campo da constatação e para o campo da ação, diz respeito à questão da leitura no Brasil, né? Alguns estudos feitos pela Câmara Brasileira de Livros, pelo próprio Ministério, vão mostrar que no Brasil você tem uma livraria para cada 84 mil habitantes. Né? Na Argentina, um país com tantas dificuldades econômicas quanto a nossa, você tem uma livraria para cada 6 mil habitantes. Na última década, nos anos 90, a população brasileira cresceu 15%. Porém, o volume de livros publicados permaneceu o mesmo, né? A média de leitura do brasileiro é de 2,4 livros habitantes por ano, né? Na Argentina, a média é de 7,1 livros por habitante ao ano. Se nós retiramos dessa média brasileira os livros didáticos, né, se nós trabalhamos só com os livros não didáticos, literatura, né, a média cai para 0,8 livros por habitante por ano no Brasil, né? Então, são dados que devem nos ajudar a pensar, né? Um outro dado também que nos preocupa, que dá um tom da maneira como essa junção cultura, cidadania e transformação social deve ser pensada, encaminhada, quando nós olhamos para a questão do analfabetismo e do analfabetismo funcional do Brasil, né? Nós temos um dado que é muito interessante, que é apenas 9%, né, segundo o IBGE, dos brasileiros são analfabetos. Entretanto, né, apenas 31% dos brasileiros que não são analfabetos só conseguem ler anúncios e títulos, né? 34% da população brasileira consegue extrair informações de um texto e 26% conseguem ler e interpretar o conteúdo. Ou seja, é preciso reconhecer que há um quadro de analfabetismo funcional na sociedade brasileira que precisa ser encarado de frente, né? Ou seja, esses dados mostram, né, que quase metade da população brasileira ou não sabe ler ou só lê anúncios e títulos, né? 1/3 da população brasileira só tira informações do texto, não consegue interpretar o conteúdo desse texto, ou seja, não consegue se apropriar efetivamente do conteúdo do texto, né? E se nós distribuímos esse dado pelas diferentes regiões do Brasil, né, que esse mapa mostra, né, nós vamos poder, que é a taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos e mais de idade no Brasil em 1998, nós temos, né, mesmo nos estados considerados de maior desenvolvimento, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, esses estados convivem com uma taxa de analfabetismo funcional que varia de 15% a 22%. Né? Estados, né, como o Espírito Santo convivem com, e Mato Grosso, Paraná, convivem com estatísticas de 22% a 29%. Né? E os estados com situação no Nordeste, com situação mais dramática, que vão conviver com taxas de analfabetismo funcional que chegam até 55% da população maior de 15 anos de idade. Ou seja, é uma população que sabe apenas desenhar o seu nome e que sabe apenas soletrar aquilo que lê, mas não extrai dali conhecimento e, portanto, não experimenta através da leitura o exercício da autonomia tão importante para a construção da cidadania, né? Portanto, então, para que a gente possa encerrar essa nossa conversa, como é que nós podemos, então, integrar identidade cultural e transformação social, integrar cultura com transformação social, né? E aí eu gostaria de propor 3 grandes questões para essa nossa indagação. Primeira,
pensando a cultura em sua amplitude antropológica, ou seja, a cultura como um componente central da condição humana, né, as suas interfaces, as suas relações com toda a área social. Né? Então, primeira questão é essa amplitude antropológica da concepção da cultura. A cultura não é algo acessório, periférico e secundário na vida de um indivíduo ou de uma sociedade. Ela é central para a condição humana. Mas é também preciso reconhecer, né, reforçar essa dimensão propriamente artística da cultura, ou seja, essa dimensão subjetiva, simbólica da cultura, que é, no meu entendimento, o que faz com que, de dentro da cultura, possamos reinventar a política. A política não como lugar dos vícios, não como lugar do previsível, não como lugar do já conhecido, mas a política como esse lugar onde nós experimentamos o pertencimento ao coletivo através do investimento subjetivo, criativo e transformador. Então, uma primeira questão que eu colocaria então como pré-requisito para essa articulação, cultura, identidade e cidadania e transformação social, é essa capacidade de nós migrarmos, né, mantermos essa concepção antropológica da cultura, mas reconhecermos nessa dimensão duas coisas: a articulação com as demais dimensões sociais e essa dimensão criativa, subjetiva, simbólica que a cultura carrega e que me parece que é por aí que nós podemos reinventar uma nova maneira de fazer política e de nos localizarmos no espaço público e coletivo. Segunda proposição é que nós devemos, então, compreender a identidade não como algo fixo, uma essência permanente, mas como processo em constante construção e, portanto, uma realidade essencialmente processual e coletiva, que vai nos demandar uma capacidade infinita de escuta, de negociação, de troca, de reconhecimento de que o maior patrimônio do ser humano é exatamente a sua diversidade. E que é atrás da compreensão dessa diversidade, né, do entendimento de como essa diversidade nos oferece permanências e provisoriedades, nos fazem mais próximos e mais distantes dos outros, é que nós vamos ser capazes de construir, né, um sistema de regulação, né, mais efetivo, que possa garantir uma sociedade de direito, mas também uma sociedade de participação, de identidade efetiva. E, por fim, compreendendo que a cultura ela deve ser provedora de interesses coletivos e públicos, né? O que significa, então, submeter o mercado e não submeter-se ao mercado. Ou seja, a necessidade de que a gente supere essa ideia de que o mercado, a indústria cultural, ao nos oportunizar o consumo de bens culturais, por si só, a experiência transformadora e cidadã da cultura já esteja assegurada. Não. Né? A indústria cultural, o mercado cultural, trabalha com uma lógica que lhe é própria. Né? Articular o sentido da cultura como provedora de uma transformação, de uma cidadania, significa nós colocarmos o conceito e o paradigma do público e do coletivo à frente de todas as nossas perspectivas, das nossas ações. Isso significa submeter o mercado ao coletivo e não submeter o coletivo às leis de mercado. Zé Márcio, nós já estamos terminando, mas tem uma questão que eu gostaria que você abordasse, que é o seguinte: no plano do governo estrito sensu, o governo municipal, estadual, federal, a cultura ela sempre foi tratada no âmbito das secretarias, Secretaria Municipal de Cultura, Estadual de Cultura, Ministério da Cultura. Hoje no Brasil a gente percebe algumas experiências de gestão da coisa pública, de gestão econômica, política, um pouco diferente, tentativas de se modernizar, de se tratar de uma maneira mais eficiente essa gestão, talvez aí até nos moldes de um pouco inspirado nos moldes da iniciativa privada.
Para isso, a gente percebe que esses governantes, esses administradores públicos, estão buscando na cultura um apoio, um suporte para dar o sustento a essa tentativa de mudança na gestão pública. Você acha que isso é possível? Você acha que é possível mudar, por exemplo, vamos pegar o quadro de uma administração pública, né? Você tem ali as pessoas que trabalham na administração pública e elas têm uma cultura do fazer. É possível um governo, uma gestão, implementar mudanças tomando a cultura como um dos suportes para essa mudança da gestão, aí pegando a gestão econômica, a gestão administrativa, a gestão política? Não, eu acho que sim, acho que essa questão tem uma tríplice dimensão. Primeiro, não é possível pensar em nada de novo se nós não alterarmos os nossos padrões culturais, né? Quer dizer, é preciso reconhecer que a nossa cultura, a cultura brasileira, é muito criativa, é muito complexa, é muito rica, mas ela tem traços conservadores que nós precisamos ter a coragem de apontar neles. Um deles, por exemplo, o jeitinho brasileiro. A maneira como nós burlamos as regras, a maneira como nós impomos o individual ao coletivo com a maior simplicidade e sem o reconhecimento de que o melhor não é eu conseguir furar a fila. O melhor é fazer com que essa fila ande mais rápido, né? Então, há um traço conservador na cultura brasileira, que é fruto, obviamente, da nossa experiência histórica, que nós precisamos trabalhar. Então, uma primeira dimensão é mudança, pensar mudança no Brasil tem que necessariamente mudar do ponto de vista cultural, né? Um outro exemplo, a maneira como o presidente Lula tem tentado alterar o sentido do 7 de setembro, né? É uma particularidade? Não, é algo fundamental. Nenhuma nação pode ter orgulho, autoestima, se posicionar no cenário internacional se ela olha para si próprio sem civismo. Então, não é uma atitude conservadora. Pelo contrário, é a maneira como nós vamos resgatar, né, um olhar sobre nós mesmos em que nós festejamos. Talvez o melhor momento não seja o 7 de setembro, seja o 15 de novembro, né, a proclamação da República, né? Mas é interessante, por exemplo, no caso do movimento negro e tal, é muito interessante como é que na última década, a data que comemora o orgulho, a ação, a prontidão política do povo negro migrou da data da assinatura da Lei Áurea, que foi uma formalidade que não transformou nada, com a data relacionada a um grande líder político e simbólico da população negra, né? Então, falar de transformação, de mudança, passa pela cultura. Segundo nível, para te responder, a cultura tem muito o que ensinar para outras dimensões, né? Na maneira como, através da cultura, nós articulamos o novo com o velho, o criativo, o subjetivo com o objetivo, a maneira como essas falsas dicotomias, elas são subtraídas, né? No campo da cultura, no campo da arte, né? A maneira como as coisas simultaneamente ensinam e divertem, alegram e entristecem. Então, eu acho que nós temos muito o que aprender com a cultura, né? E um terceiro ponto, como a cultura, no sentido antropológico, não cabe só dentro da arte, é impossível pensar em saúde sem cultura, é impossível pensar em educação sem cultura, é impossível pensar em urbanismo sem cultura, né? Então, se nós pensamos essa tríplice dimensão, a necessidade da mudança cultural, o exemplo que a cultura, especialmente a dimensão artística da cultura, nos oferece de uma experiência, de um exercício político mais subjetivo, mais permanente. E a maneira como a cultura se faz presente, então isso dá o tom da maneira como nós precisamos colocar a cultura no centro do debate, do financiamento, dos orçamentos, das nossas preocupações na sociedade, se é que efetivamente a gente quer uma nova sociedade brasileira. Bom, o nosso tempo acabou, infelizmente. Foi uma palestra
brilhante, muito esclarecedora de diversos pontos que são importantes para a gente estar pensando na questão da cultura, que de fato permeia tudo que a gente faz e, né, como a gente faz. E eu queria deixar então um e-mail da PUC, caso você queira enviar perguntas, comentários para o professor José Márcio Barros, é o teleconferencia@virtual.pucminas.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E até a próxima conferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. Até lá.